Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Um ótimo domingo para você, para toda a sua família, que Deus assim os abençoe e vamos desfrutar mais uma vez do maná da esperança, que é a palavra do Senhor. E o maná da esperança que temos hoje vem do Salmo 77. Convido a todos vocês a pegarem aí a palavra do Senhor, a espada do poder, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Com as suas Bíblias em mãos, convido vocês agora, nesse momento, a nós orarmos ao Senhor agora. Querido bom Deus, muito obrigado pelo amanhecer de um novo dia na nossa vida, que o Senhor possa nos conceder um ótimo dia. Muito obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor Deus, e que este maná, a palavra do Senhor, possa hoje fazer a diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O maná da esperança hoje vem do Salmo 77. Convido vocês, então, à leitura do Salmo, e o título desse Salmo é Consolo em tempo de angústia. Eu separei aqui esse Salmo aqui em 3 blocos, e ele vai especificamente nesta ordem. Do verso 1 até o verso 9, as trevas do desespero. E aqui, que interessante, você vai ver isso claramente, do verso 10 até o verso 12, o alvorecer de uma decisão que o salmista toma aqui, do verso 13 até o verso 20, o dia do livramento, a recordação do que Deus fez na vida do povo de Israel. Então, esse salmo é o Salmo de Asaf, tem 20 versos, não vou ler todos esses versos especificamente, mas quero ler aqui os versos principais, tá bom? Aqui no primeiro bloco é as trevas do desespero que cobre a vida do salmista. Salmo de Asaf diz assim no verso 1, Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma, o meu ser, não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Aí aqui no verso 4 ele diz assim, não me deixas pregar o sono, os olhos não perturba, tão perturbado que estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança das coisas que aconteceram no passado. De noite, indago o meu íntimo. Então, queridos, aqui nesses primeiros versos que nós estamos lendo, dá para ver aqui um desespero de Asaf. Algumas pessoas vão dizer que aqui é o mesmo contexto do Salmo 74, quando ali está acontecendo ali as coisas ruins, as tragédias que estão acometendo o povo de Israel no tempo em que Nabucodonosor vem e destrói a cidade de Jerusalém. Então o salmista entra aqui em um desespero total, e é muito interessante, queridos, que ele vai fazer 6 perguntas para Deus. E o que eu quero passar para vocês aqui nesse momento é como fica tão assim, o ser do salmista, ele está em desespero. Sabe, tudo aqui para ele parece que nada vai dar certo. Ele começa a reclamar, ele começa a falar para Deus. Então, amados, queridos irmãos, aqui nós percebemos um homem que está indagando a Deus. Parece que está exigindo de Deus. Por que ele faz isso? Porque ele é um homem temente a Deus. E por ser um homem temente a Deus, ele chega até o seu limite de falar com Deus, abrir o seu coração para Deus. A oração do salmista é a oração de um amigo sincero, falando com o seu Deus, falando com um Deus que ele conhece, um Deus com quem ele tem intimidade. Queridos, ele não está exigindo de Deus resposta. Ele está apenas bradando a Deus o quanto ele está angustiado. Talvez hoje eu esteja falando com alguém que também está angustiado, tem vontade de abrir o coração, rasgar o coração para Deus e falar, Senhor, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que o meu casamento não está dando certo? Por que eu fui demitido do meu trabalho? Alguns questionamentos sempre acontecem com cada um de nós. Comigo já aconteceu, acontece, e com certeza acontece isso na sua vida também, querido irmão. Agora entenda, nós podemos clamar, nós podemos questionar, mas jamais podemos duvidar, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso.
Aquele que hoje abre o seu coração a Deus como a um amigo, ele pode falar com Deus assim, mas ele não pode exigir que a resposta de Deus venha no tempo que ele espera. Queridos amigos, a resposta de Deus para as nossas orações, às vezes ela não vem do jeito que nós esperamos, no mesmo instante que nós oramos. Então, às vezes, bate um desespero tão profundo porque não ouvimos a voz de Deus falando para mim e para você assim: olha, filho querido, tal dia, tal hora, eu vou te dar o consolo que você tanto espera. Querido amigo, mesmo que demore, Deus ele não vai retardar as suas promessas. Então, queridos, vamos agora analisar as 6 perguntas que Asaf fez para Deus. Ele fez exatamente 6 perguntas para Deus referente ao caráter de Deus. E olha só que interessante que eu quero ler aqui com vocês. As 6 perguntas estão no verso 7. A primeira pergunta é: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Não, queridos, não, Deus não rejeita o seu povo para sempre. A ira de Deus não é como a nossa ira, que às vezes perdoa só por fachada. Não, Deus perdoa e a Bíblia diz que ele lança no fundo do mar, no fundo do abismo, todas as coisas ruins que fizemos e ele não se lembra mais. Então, eu convido você, quando você puder, é claro, não vou ler todas essas passagens, mas vai lá para o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 31 até o verso 36, que você vai ver que a ira do Senhor, ela dura pouco tempo. E logo, logo, logo ele vem para nos confortar. Agora, a segunda pergunta que ele faz é: acaso não voltará a ser propício? Ou seja, a sua ira não vai acabar logo? Não vai acabar logo? É essa a pergunta que ele faz para Deus. Agora, no Salmo 30, no verso 5, que esse eu quero ler com vocês, no Salmo 30, aqui no verso 5, faço questão de ler esse verso com vocês, está bem próximo aqui, no Salmo 30, no verso 5, diz assim, olha que interessante que diz a palavra de Deus: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor, a bondade, o amor de Deus dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sabe o que Deus está falando? Enquanto nós estamos chorando, parece que é um momento tão triste, um momento tão negro da nossa vida, mas ele diz assim: filho, a minha ira, ela dura só um momento, e logo ela vai passar, e logo amanhece um novo dia na sua vida, e quando amanhece, é a glória de Deus, é a justiça de Deus cobrindo todo o pecador. A terceira pergunta é: parou? Verso 8, parou para sempre a sua graça, a sua bondade, o seu amor? Claro que não, queridos, claro que não. Lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3, eu quero ler com vocês, o livro de Jeremias 31, verso 3, diz exatamente assim, olha que interessante, Jeremias 31, verso 3, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade atraí você. Então, entenda, queridos, o amor de Deus, ele é eterno. Deus não ama você hoje e amanhã ele desistiu de amar você. Com Deus não é assim que funciona. Agora, olha só que interessante. A quarta pergunta que ele faz para Deus: caducou a sua promessa para todas as gerações? A palavra caducou é parou, cessou. Cessou a sua promessa para todas as gerações? Ou seja, será que Deus falhou nas suas promessas no passado, queridos? Será que as promessas de Deus de hoje em diante, ela não vai acontecer porque parou? Ele só fez cumprir as promessas dele no passado? Quero ler com vocês essa passagem também, que está lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Olha só que interessante. 1 Reis, capítulo 8, versículo 36. Eu quero ler com vocês essa passagem para que vocês possam entender com que tipo de Deus nós estamos lidando, com quem é o nosso Deus, o Deus verdadeiro. 1 Reis, capítulo 8, no versículo aqui, versículo 56, que diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Amém, queridos? Deus cumpriu todas as suas promessas no passado. E se nós olharmos um pouquinho para trás, há cerca de 2000 anos atrás,
Jesus veio a este mundo, Gálatas 4, verso 4, no devido tempo, na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo nascido de mulher, como ele anunciou lá no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que o descendente nasceria de uma mulher. Então, queridos, no determinado tempo, passado mais de 4.000 anos, Jesus veio a esse mundo para cumprir as promessas que ele fez para as pessoas que viveram antes da cruz e para todos que estão vivendo e para todos nós que estamos vivendo após a cruz. Então, se as promessas dele nunca falhou, nunca vai falhar, então as suas promessas elas duram para sempre. Tudo que ele falou vai se cumprir, queridos. E agora, olha só que interessante, a quinta e penúltima pergunta que ele faz para Deus é: será que Deus se esqueceu, olha só que pergunta, de ser bondoso? Você percebe que as perguntas de Asaf se referem ao caráter de Deus? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Não, queridos, absolutamente não. Porque há um verso muito clássico que está ali no livro de Isaías 49. Olha que interessante, aqui no livro de Isaías 49, que eu faço questão de ler com vocês. Aqui diz assim, verso 15, verso 14 e 15. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Agora, o Senhor responde: será que uma mãe, uma mulher, pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre, ainda que esta viesse a se esquecer dele? Eu, porém, todavia, nunca me esquecerei de ti. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia! Então entenda, queridos, a bondade de Deus, ela não se acaba. Jamais acaba, queridos. Não importa o tamanho da aflição que você esteja passando, Deus ainda está olhando para você. Agora, a última pergunta é, olha que interessante, ou será que encerrou as suas misericórdias mediante a sua ira? No versículo 9, esta é a pergunta. Reteve Deus a sua misericórdia e deixou a sua ira transparecer? Não. Não, queridos, absolutamente não. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 a 24, diz assim: as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada dia, a cada manhã, cada dia que nós acordamos vivos. É Deus dizendo: filho querido, eu hoje estou renovando a minha misericórdia para com você, para com a sua família, para com todos da sua casa. Esta foi as indagações que o salmista fez. E provavelmente também, às vezes, nós fazemos as mesmas perguntas para Deus. Podemos fazer as perguntas, mas nós precisamos cair em si e tomar uma decisão, como Asaf agora vai fazer, do verso 10 até o verso 12. Olha o que ele diz. Então eu disse: esta é a minha aflição, por causa dessas coisas que eu acabei de falar para vocês, esta foi a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Ah, mas o verso 11 diz: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as suas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Chegou o momento, queridos, dos salmistas tomar uma atitude. Já parou para pensar? Às vezes nós reclamamos, às vezes nós até passamos a noite inteira chorando e falando com Deus: Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas, queridos, às vezes nós precisamos tomar certas atitudes na nossa vida. Aquilo que você e eu tem que fazer, Deus não vai descer do céu e vai fazer, queridos. Mas nós precisamos tomar atitudes, todas elas conscientes e mediante a palavra do Senhor. Ela deve ser a nossa regra de fé, ela deve ser a nossa bússola que vai guiar a nossa vida, para que a gente possa fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Então entenda, o que o salmista vai fazer? O salmista agora, ele agora toma uma decisão de não mais parar, e de não mais ficar reclamando. A atitude que ele adotou, que Asaf adotou, foi de meditar nos feitos que Deus fez para o povo no passado. E isso mostra que o Altíssimo, ele não parou. O poder de Deus é o mesmo. Então entenda, queridos, lá no livro de Números, no capítulo 23, no verso 19,
Não importa, queridos, quero falar para vocês, antes de vocês lerem esses versos, não importa o que a mão de Deus esteja fazendo, não importa que Deus esteja tirando um pouquinho a sua proteção sobre nós, o importante é que o coração de Deus não muda. Deus não é como o homem, diz lá o verso 19 do livro de Números, capítulo 23. Deus não é como nós, queridos. Ele não é um Deus que ama ontem e hoje ele odeia. Não, ele ama o tempo todo. Porque Deus é amor. Ele ainda nos ama e sempre nos amará, queridos. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus está, queridos, Deus estava castigando o povo de Israel naquele momento onde Asaf está triste. Deus estava permitindo que algumas coisas acontecessem com eles para que eles pudessem erguer a cabeça e olhar para o céu e começar a dedicar mais tempo para Deus. Queridos, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida para que a gente possa procurar alternativas, mas não busque alternativa nas suas próprias forças. Busque alternativas na palavra do Senhor, porque somente a palavra de Deus ela tem poder de edificar e levantar todo o pecador. Queridos amigos, ele então começa a recordar todos os feitos que Deus havia feito para o seu povo, para o povo que ele pertencia, para o povo de Israel. Nos versos 13 até os versos 20, diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí ele vai lembrar então dos versos 16 aqui até o verso 18, todas as coisas que aconteceram quando Deus tirou o povo do Egito. Agora, queridos, falando sobre isso, sobre o livramento que Deus deu para o povo do Egito, quero ler algo com vocês aqui fantástico. Asaf, queridos, ele olha para os seus problemas, ele olha para as suas dificuldades, ele olha para tudo que está acontecendo ali. E quando ele olha para todas essas coisas, queridos, ele fica paralisado e horrorizado. E ele começa a fazer perguntas para Deus. Mas quando ele começa a olhar para o alto, ele começa então a observar as grandezas de Deus. Aí ele começa então a lembrar das coisas do passado. É muito interessante, queridos, que Deus não tirou o povo de Israel do Egito para matar eles afogados dentro do Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele não tirou o povo do Egito para chegar num lugar onde não tinha água, para matar eles de sede. Ele fez com que as águas amargas de Mara, no capítulo 15 ali no livro de Gênesis, ele fez com que as águas ficassem doces. Ele não levou o povo para o deserto para que eles passassem fome. Ele fez cair maná do céu diariamente até eles entrarem na terra prometida. Por isso que o tema da nossa mensagem é maná da esperança. Enquanto ainda há esperança no nosso coração, haverá o maná até nós entrarmos na cidade prometida, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, queridos amigos. Então, entenda, Deus não livrou o seu povo do Egito para matar no deserto, não. Deus livrou o seu povo do Egito para levá-los até Canaã, e ele cumpriu essa promessa. E hoje, queridos, Deus não criou você e eu para que eu e você perca a salvação. Deus não criou você e seus filhos para que você e seus filhos percam a salvação. Não, queridos, não. Ele não morreu na cruz para perder uma alma sequer, uma pessoa sequer. Não, ele não ressuscitou para perder uma pessoa. Não. Ele ressuscitou para dar vida para todos aqueles que se achegarem diante de Deus. Para todos aqueles que dobram o seu joelho diante da sua santidade e aceitam Ele como seu Salvador. Podemos questionar, podemos fazer perguntas, mas jamais duvidar do tamanho do poder que Deus tem por mim e por você e por toda a sua família. Ele não nos criou para destruir. Ele nos criou para que possamos ter vida, e vida em abundância. Eu quero terminar aqui esse salmo, na parte final aqui, no versículo 20 do capítulo 77, verso 20. O teu povo tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha agora que interessante, que lindo isso. Ele está dizendo, Deus, o Senhor, foi o pastor que tirou e o pastor que conduziu, o pastor que levou eles até as mansões celestiais. Aliás, até Canaã.
então o Senhor vai fazer o mesmo conosco também. O Senhor vai nos livrar do nosso pecado e vai nos levar até as mansões celestiais. Que Deus abençoe você e sua família. Deus não abandona as suas ovelhas para a perdição, mas sim para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.